Olá, está no ar o resumo de notícias. E hoje é quinta-feira, 26 de agosto, e você confere agora os principais destaques do portal Giro.com. Mas agora eu vou chamar o nosso repórter Patrick Guimarães, que está trazendo informação em primeira mão para vocês. Olá, Flávia, e a todos que acompanham o resumo de notícias desta quinta-feira. Eu estou aqui para tratar dos principais problemas que o PROCON vem atendendo, principalmente neste período de pandemia. O que o consumidor tem buscado aqui para que o PROCON possa ajudar? Quem traz esse esclarecimento para a gente agora é o coordenador do PROCON, Fafá Badia, que vai conversar aqui comigo. Fafá, obrigado por aceitar conversar com a gente. Eu já te pergunto então, a população tem procurado o PROCON basicamente mais para quê? A demanda maior de atendimento tem sido por qual motivo? Patrick, a gente tem prazer em falar contigo também, pessoal do Giro Serra. A gente tem tido muita procura aqueles assuntos históricos, né? Concessionárias de serviços públicos, água, luz, telefone. Nós temos muita procura em relação a transporte público, muita procura em relação, principalmente depois de que as pessoas passaram a ser alvo de empréstimos que eu considero como fraudulentos por parte de financeiras, de bancos, principalmente aqueles aposentados e pensionistas que acordam um certo dia, tem 30 mil reais na conta deles, sem eles jamais terem assinado um contrato ou terem feito essa solicitação. Esses são os casos mais prementes aqui do PROCON. E como é que a população pode se atentar, principalmente nesses casos de empréstimo? Como você falou, receber 30 mil reais numa conta não é normal. E mesmo assim tem pessoas que caem nesse golpe. O que a população tem que se atentar? É difícil escapar desse tipo de golpe. Por quê? Os dados hoje são de manuseio irresponsável e a impressão que nós temos, e nós estamos averiguando isso, inclusive oficiando ao INSS, parte de dentro das próprias agências do INSS. Tanto é verdade que você veja bem, tem candidatos à segurança do INSS, ou seja, pessoas que preencheram um formulário se candidatando, por exemplo, a receber uma pensão, que antes mesmo do deferimento ou não daquele pensionamento já são alvo de insistentes chamados por parte de instituições financeiras, das mais variadas espécies e dos mais variados estados. Ou seja, eles sabem que aquela pessoa esteve na agência, de alguma forma tiveram acesso aos dados daquela pessoa, inclusive telefone, CPF, endereço, nome completo, e fazem esse contato e muitas vezes não satisfeitos inserem um empréstimo na conta corrente daquela pessoa sem autorização dela. Como que ela pode se proteger? Além, lógico, das medidas que o PROCON está capacitado e tem a obrigação de tomar, que é entrar em contato com aquela instituição financeira, providenciar o imediato estorno daqueles valores sem qualquer incidência de taxas, juros ou multas, o PROCON também aconselha ao consumidor que vá à agência do INSS, onde ele tem o seu benefício, onde ele está solicitando, e preencha um formulário que se chama cancelamento de autorização. Com aquele formulário preenchido, não existe mais margem consignável, ou seja, ele passa a deixar de ser a galinha dos ovos de ouro dessas instituições, porque eles, ao consultar o banco de dados, vão ver que aquele segurado não pode receber empréstimo. Fafá, horário e dia de atendimento, então, para que a população possa vir procurar o PROCON, que está aqui para atender realmente a essa população. Isso, a gente está aqui ao lado da Câmara de Vereadores, um local bastante acessível. Atendemos sempre de 10 até as 17 horas, de segunda a sexta. Nós temos que ter um agendamento prévio, então no site do PROCON você encontra lá os telefones, agenda o seu atendimento em virtude ainda dessas regras de sanitárias, em razão da pandemia, mas tão logo isso passe, a gente vai estar atendendo normalmente, sem a necessidade de agendamento. Semana que vem nós vamos reabrir o posto de Itaipava, onde também vamos funcionar lá com 2 funcionários.
Muito obrigado por aceitar conversar com a gente e trazer essas informações que são muito importantes. Direto da sede do Procon Petrópolis, Patrick Guimarães para o resumo de notícias. A Prefeitura começou mais uma etapa do programa Acelera Petrópolis. Na quarta-feira, 25, o governo municipal deu início ao asfaltamento da Rua Tereza. A intervenção começou próximo ao acesso à Rua Lopes Trovão e segue até a Rua Chile. A Secretaria de Obras dá início ao trabalho de recuperação da pavimentação na Avenida Queller, no Centro Histórico. A primeira etapa do programa já foi concluída no Bingen. O trabalho acontece também em Nogueira e Itaipava. Duas tentativas de homicídio que aconteceram na noite de quarta-feira, 25, estão sendo investigadas pela Polícia Civil de Petrópolis. As duas vítimas foram alvejadas, sendo uma de 19 anos, que tomou um tiro de raspão, e outra de 27, que acabou atingida no ombro e deu entrada no Hospital Santa Teresa em estado grave. O fato ocorreu por volta das 10 horas da noite, próximo a um posto de saúde localizado na comunidade do Duarte da Silveira. Os dois homens chegaram até o local por meio de uma motocicleta. A vítima, de 19 anos, disse à polícia que estava na garupa da moto quando notou uma iluminação a laser vindo em sua direção. Após isso, ele escutou os disparos. O jovem ainda disse que quem pilotava o veículo era seu primo e que, após ver ele caindo no chão devido ao tiro, se abrigou em um carro que estava estacionado próximo. Os moradores da região escutaram os disparos e acionaram o corpo de bombeiros, que chegou até o local e encaminhou os feridos ao hospital. O homem, que foi baleado de raspão, recebeu atendimento médico e foi liberado logo em seguida. No local do crime, foram recolhidos por agentes da Polícia Militar 8 estojos de cartuchos de pistola 9mm e, posteriormente, a Polícia Civil realizou a perícia na região. Testemunhas estão sendo ouvidas para ajudar a identificar os autores do crime. A BR-040 recebeu nova cerca de proteção ambiental no quilômetro 30 em Três Rios. As cercas foram implantadas em ambos os sentidos das pistas, reduzindo o risco de atropelamento de capivaras que costumam viver na região, ampliando ainda a margem de segurança viária para os usuários. Recentemente, trechos do quilômetro 62 em Itaipava, distrito de Petrópolis, também receberam os dispositivos. O serviço também recupera cercas existentes no quilômetro 88 na Serra de Petrópolis e no quilômetro 115 em Duque de Caxias, somando ao todo 700 metros de barreiras às margens das pistas e abrangendo a proteção também para ouriços, espécies de anfíbios, gambás, preguiças e lagartos. Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas, a DRFC, prenderam em flagrante na terça-feira, 24, o motorista de uma transportadora acusado de desviar 500 camisas novas do Flamengo. O produto foi lançado oficialmente na quarta-feira, 25, e já estava sendo vendido pelos criminosos. Em depoimento, o motorista informou que a mercadoria havia sido roubada na Avenida Bandeirantes, em São Paulo. No entanto, a equipe da DRFC identificou a venda dos produtos 1 hora antes do fato. Os agentes entraram em contato com a transportadora e prenderam o criminoso em flagrante quando ele voltava para o Rio. Segundo as investigações, o autor se apropriou da carga transportada e passou a outras pessoas para que o material fosse vendido. Os policiais identificaram outros suspeitos que anunciaram as camisas pela internet e continuam em diligências para localizar e prender os receptadores da mercadoria. Onde está a memória negra e o afroturismo em Petrópolis? A pergunta é título da mesa redonda online que acontece nesta sexta-feira, 27 de agosto, às 6 da tarde, pelo Google Meet. Promovido pelo projeto de extensão No Batuque das Águas do Caxambu, do Cefet Campus Petrópolis, o evento se propõe a refletir sobre a memória do negro na cidade, especialmente com relação a monumentos e pontos culturais.
A mesa redonda vai contar com a participação de Adão Cassiano, descendentes de escravos e morador do Quilombo da Tapera, que vai contar sobre a história desta comunidade e as tradições culturais que ainda preservam, entre outros estudiosos. A previsão do tempo para esta sexta-feira, 27 de agosto, para Petrópolis, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, é de poucas nuvens e não chove. Temperatura mínima de 14 e máxima de 28 graus. O relatório Tratamento do Tabagismo no SUS durante a pandemia de Covid-19, divulgado pelo Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva, o INCA, em celebração ao Dia Nacional de Combate ao Fumo, mostra queda de 66% em média do número de tabagistas em tratamento no Sistema Único de Saúde em 2020 em relação com 2019. Diante deste quadro, o INCA passou a fazer alertas, distribuiu materiais, fez transmissões virtuais para mostrar à população que tabagismo e Covid são uma combinação explosiva, porque o tabagismo afeta diretamente o pulmão, órgão que também é alvo do vírus que causa Covid-19, além de afetar o sistema imunológico e o sistema cardiovascular. Desde o início do mês, o Banco de Sangue Santa Teresa vem mobilizando intensamente a população de Petrópolis para a necessidade da doação de sangue em caráter de urgência. O motivo é que os estoques sanguíneos estão em situação crítica. Atualmente, a instituição está enfrentando um déficit de 35% e necessita urgentemente de doadores de todos os tipos sanguíneos, principalmente os tipos A e O positivos e negativos. O Banco de Sangue Santa Teresa ampliou seu horário de atendimento, passando a funcionar diariamente das 7 da manhã às 6 da tarde, inclusive aos domingos e feriados. Ele funciona na rua Doutor Paulo Hervé, número 1130, no bairro Bingen. Mais informações pelo WhatsApp 24 99269 4355. Com a estreia na Série B1 prevista para o dia 19 de setembro, fora de casa, contra o Serra Macaense, o Serrano segue na preparação para a disputa do campeonato. Na manhã desta quinta-feira, 26 de agosto, a equipe venceu por 1-0 o Porto Real em jogo-treino no Clube da Aeronáutica, na cidade do Rio. O estadual será realizado de setembro a dezembro e vai contar com 12 equipes em 3 fases. Após as medalhas conquistadas no primeiro dia das Paralimpíadas de Tóquio, o Brasil manteve o ritmo e somou mais 4 pódios nesta quinta-feira, 26. No quadro de medalhas, o país ocupa o 10º lugar com 1 ouro, 3 pratas e 4 bronzes. Campeão em Londres 2012, Giovanni Guissoni foi prata na esgrima sobre cadeira de rodas. A segunda prata do dia foi inédita. Rodolfo Riscala conquistou o melhor resultado da história do Brasil no hipismo dos Jogos Paralímpicos. Com 2 bronzes na natação, 1 em revezamento, Daniel Dias estendeu seu recorde de maior medalhista, chegando a 27 pódios paralímpicos na carreira. A China lidera a competição com 8 ouros, 5 pratas e 10 bronzes. No segundo lugar, a Grã-Bretanha soma 6 ouros, 8 pratas e 3 bronzes. Já a terceira colocação é ocupada pelo Comitê Paralímpico Russo, com 6 ouros, 5 pratas e 6 bronzes. E eu sou a Flávia Rocha e este foi o resumo de notícias que termina aqui. Agradeço o seu carinho e a sua audiência e lembro a você que estas e outras notícias você pode conferir no portal Giro.com, no Giro TV News, no Facebook do Giro Serra e também no Giro Play. Espero te ver amanhã. Um beijo grande e até lá!